Ok, pessoal, dando continuidade no nosso conteúdo, abordando ensinamentos, aprendizagem, circuitos elétricos, está apresentando para vocês agora o conceito de ligação para circuitos em paralelo, onde implica bastante a ideia e também o trabalho da corrente elétrica para esses tipos de circuito, né, para esse esquema de ligação. E vamos estar conhecendo a primeira lei de Kirchhoff, onde é uma lei aplicada diretamente para esse assunto, onde a definição dela divide em duas partes. A primeira parte está aqui, né? A primeira lei de Kirchhoff ela é utilizada para calcular e medir tensões e correntes em circuitos com mais de uma carga, tipicamente em circuitos de ligação paralela. Nesse nosso caso, estamos, né, eu coloquei aqui, adicionei duas cargas, um LED vermelho e um LED verde, né? Cada LED representa aí uma carga. E também a segunda definição da lei de Kirchhoff, da primeira lei, né, ela diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que nela saem. Se nós analisarmos, temos aqui dois nós. Então a corrente representada aqui pela cor vermelha, que é a corrente total, ela vai chegar nesse nó e depois ela se divide, né? Ela vai dividir em dois. Aqui eu defini corrente I1, que vai por esse caminho aqui na cor verde, e I2, que vai nesse caminho aqui na cor amarela. Então, se nós analisarmos e tirarmos aqui como interpretação nesse segundo ponto aqui da primeira lei de Kirchhoff, que a corrente que está chegando nesse nó aqui, ela vai ser a mesma corrente, né, que tá saindo dele. Então, fica tudo mais claro a gente observar o enunciado juntamente com o circuito. Então, a corrente que vai chegar nesse nó é igual a que vai sair desse daqui. Essa é a definição aí da primeira lei de Kirchhoff. E também as principais características aí de um circuito paralelo são essas três aqui que eu defini para estar mostrando para vocês. A primeira característica diz lá: fornece mais de um caminho à circulação da corrente elétrica. Então, conforme eu falei aqui, a corrente total ela vai se dividir e ela vai um tanto para cá, para baixo, um tanto aqui para frente, né? Então vai ser I1 e I2. Então ela, obviamente, faz com completo sentido essa primeira característica aqui, né? Fornecendo mais de um caminho para a circulação da corrente. A segunda, né, característica para um circuito em paralelo é que a tensão em todos os caminhos é a mesma. Então, se eu tenho os 12 volts aqui saindo da minha fonte, eu também vou ter esse mesmo 12 volts que vai estar entrando no meu resistor 1 e também vou ter esse mesmo volt aqui nesse outro caminho, entrando nesse meu resistor R2. Então, eu vou ter 12 volts aqui e 12 volts aqui também. E a terceira e última carga, né, ela diz que elas são independentes. Então, por que são independentes? Porque se o meu LED vermelho, por exemplo, nesse caminho aqui, né, acontecer algum curto ou algum problema, o meu LED verde aqui no caso, ele vai conseguir operar, trabalhar normalmente, porque ele não torna dependente desse LED que está nesse caminho. Se eu pegar esse LED e jogar aqui, por exemplo, ó, o que aconteceu aqui? Aí o meu LED vermelho ele vai tornar dependente do meu LED verde, porque se o meu LED verde aqui acontecer algum curto em cima dele, ele queimar, ele vai aqui bloquear a passagem de corrente elétrica. Bloqueou a passagem de corrente elétrica, meu LED vermelho, por mais que ele esteja com plenas condições de funcionamento, ele não recebe a corrente enviada por esse LED aqui, no caso que seria o nosso LED verde. Então ele bloqueia a passagem de corrente caso ele esteja com defeito, fazendo com que o nosso LED também não entre em operação, não funcione. Então, voltando aqui ao esquema inicial, eu posso, né, deduzir então o que acontece. Se meu LED verde queimar nessas condições agora, meu LED vermelho funciona perfeitamente. Eu posso bloquear inteira aqui essa linha aqui, eu posso excluir essa linha aqui
que o meu LED vermelho vai conseguir funcionar perfeitamente, né? E assim vice-versa. Dando continuidade aqui, vai ser agora a parte de cálculo. Como que eu calculo a corrente total? Como que eu calculo a corrente que vai passar por I1? Como que eu calculo a corrente que vai passar por I2? Na lei de Kirchhoff, ela também emprega também como lá uma das definições dela diz que a soma da corrente que chega é igual ao que sai, então eu posso entender matematicamente que a corrente total, que é o nosso IT, é igual ao nosso I1 adicionado, né, somado do I2. Aí como que eu vou descobrir a corrente 1 e a corrente 2? Bom, se eu tenho, né, 12 volts passando por aqui, essa resistência de 510 também subtraída dessa tensão aqui do LED vermelho, eu já vou conseguir calcular aqui a minha corrente 1. Então eu sei que a minha corrente 1 lá, ó, o que ela vai ser? Utilizando lá que nós vimos no outro vídeo, o esquema de ligação em série, né? A gente utilizou a primeira lei de Ohm, a lei de Ohm na verdade. E na lei de Ohm a gente utiliza tensão, cálculos de tensão, corrente e resistência. Tensão dividido pela resistência, né? Tensão dividida pela resistência. Tensão dividida por resistência. O meu I1 ele vai ser a minha tensão de 12 volts menos a queda lá do LED que nós combinamos trabalhar com 1,9 volts dividido pela resistência. Qual resistência está entrando aqui? A resistência de 510, certo? Então agora aqui eu já consigo descobrir o valor da minha corrente. Então vai ser 12 menos 1,9 dividido por 510. Aqui para mim ela deu, né, 0,019 amperes. Como ficou uma resposta um pouco meio que comprida, então se nós multiplicarmos por 1000, nós temos a resposta em miliamperes. 19,8 miliamperes. Bom, achamos a corrente aqui desse segmento aqui, desse caminho. Agora vamos fazer o mesmo processo para a corrente I2, onde a corrente I2 vai ser o mesmo macete, né? Tensão sobre resistência. I2 é igual a 12 menos... Agora, o LED verde, peguei a tabela lá, ele consegue o que? Ele é um pouco mais resistente em termos de tensão, então ele consegue trabalhar com uma faixa de 2 volts, pegando mais ou menos a média, vamos pegar aí 2,3 arredondando, vamos trabalhar com esse valor de tensão para o LED verde, 2,3, por isso também, né, o resistor dele aqui é um resistor um pouco menor, porque como ele tem uma tensão, ele aguenta um pouco mais, né, ele é um pouco mais resistente em termos de tensão elétrica, então eu consigo diminuir, né, um pouco esse valor de resistência. Então por isso que foi dimensionado o resistor de 470, onde dimensionamento de resistor também é verificado no vídeo lá de ligação em série. Então 12 menos 2,3, que é a tensão em cima do LED, dividido pela resistência aqui de 470 ohms. Deu 0,02 amperes, né, multiplicando aí por 1000. Então vamos trabalhar com a faixa que deu 20,6. O cálculo, né, para essa análise praticamente já está definido. O que falta a gente fazer agora é só nós calcularmos a corrente total. E calcularmos a corrente total vai ser a somatória de 1 com I2, que vai ser 19,8 adicionado do 20,6. A nossa corrente total vai ser 19,8 mais 20,6, vai ser 40,4. Então essa é a nossa corrente total, a corrente que vai estar saindo aqui para alimentar, né, para trabalhar com esse circuito, vai ser de 40,4. E ela se divide, ela vai um tanto para cá e um outro tanto para lá. O que é legal a gente observar também é que essa diferença aqui de I1 e I2, ela se dá, né, por qual motivo? Pelo motivo da resistência. Onde eu tenho mais resistência, eu vou ter menos corrente. Também é o que a teoria da eletricidade aí também comprova. Onde eu tenho mais corrente, eu vou ter menos resistência, e assim vice-versa. Agora, analisando aqui o software, eu coloquei, né, adicionei o mesmo circuito lá, porém eu adicionei só um perímetro para nós acompanharmos a corrente, o funcionamento e a tensão, né, um voltímetro para acompanhar a tensão em cima do resistor. Então, se eu
iniciar a simulação aqui. Note que eu tenho os meus dois LEDs funcionando e a corrente. Obviamente é um pouco o valor diferente do software em relação ao calculado, porque até mesmo dá essa diferença por algum motivo, até mesmo falta de precisão do software, mas a gente consegue notar que tem aqui, né? Faz todo sentido o que eu acabei de falar, que é onde eu tenho, né, a menor corrente, onde eu tenho a maior resistência. Então no caso eu tenho a maior resistência aqui em 510 e a menor corrente aqui em 16,52, comparado ao do outro caminho aqui, né, do resistor 2. Então, só para a gente entender, tá aí a análise da simulação. Outra observação também é que nesse caso o amperímetro, como que acontece? Como eu estou medindo corrente, então ele tem que passar corrente por ele. Então nesse caso aqui também nós iremos aprender como definir também, né, como montar o multímetro, né, para ele se transformar em um amperímetro, para nós também estarmos calculando a corrente utilizando o multímetro. Então você pode ver que ele tem que entrar no circuito, né, ao contrário do voltímetro, não tem necessidade, né, só colocar o terminal em os terminais da ponta de prova do multímetro entre os componentes, que eu consigo aí extrair o valor. No amperímetro não, eu tenho que ligar ele realmente no circuito, tenho que abrir aqui o polo positivo do LED e o segundo terminal do resistor e colocar um amperímetro entre eles aqui. Então agora vamos para a nossa terceira, que vai ser o teste prático aí. Bom pessoal, então chegamos aqui na terceira e última parte, né, do nosso estudo envolvendo o circuito elétrico para ligação em paralelo, né? Então coloquei aqui minha fonte de 12 volts, já deixei meu circuito montado, a fonte de 12 volts, polaridade positiva e negativa. Coloquei aqui esses dois resistores, porque eu não tinha, né, o resistor de 510, mesma situação do outro vídeo lá, né? Como eu não tinha o resistor de 510, eu fiz a série com o resistor de 51 e 470. Somando os dois aqui, né, dá mais ou menos equivalente aí o meu resistor de 510. Né, o LED vermelho, e paralelo aqui coloquei meu resistor aqui do valor preciso de 470 ohms. Então eu vou ligar a minha fonte aqui de 12 na energia, assim alimento o meu circuito e a gente vai acompanhar as medições lá. A medição em cima do meu resistor do LED vermelho lá tá dando de 10 volts, né? Aí a tensão em cima do meu LED vermelho está de 2 volts, podem confirmar aí. E agora isso daqui representa o que? Lá de acordo com o nosso circuito, a corrente presente no LED vermelho, que é a corrente I1. E nesse caso aqui agora, o que eu vou pegar? Eu vou colocar o meu, né, multímetro aqui para a gente estar acompanhando as tensões na corrente 2, né, do LED verde. Lá eu tenho uma tensão de 9,94 em cima do resistor de 470 para o LED verde, e depois no LED verde eu tenho uma tensão um pouco maior comparado ao vermelho, né? Lembra que eu tinha colocado lá uma tensão de 2,3? Então deu uma pequenininha diferença aí, mas a gente pode notar que a tensão em cima do LED verde, né? O LED verde ele necessita de uma tensão um pouco maior do que o LED vermelho para funcionar. E nós vamos fazer que eu vou colocar o amperímetro, né? Vou ligar o amperímetro em série para o LED vermelho e para o LED verde para nós acompanharmos o comportamento, né, os valores da corrente aqui agora. Já fiz aqui a modificação do meu circuito. O LED, né, que estava ligado direto no meu resistor, tirei essa modificação. Então coloquei aqui, né, um fio conectado na ponta de prova vermelha do meu multímetro e sai uma outra conexão aqui na ponta de prova preta, né, do meu multímetro. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei o multímetro aqui, o amperímetro na verdade, como uma chave. Então vai circular a corrente por ele para checar e fazer a medição da corrente. Então eu vou ligar o meu circuito aqui. Mas antes, né, é muito importante, no multímetro aqui eu vou ter que fazer a alteração, porque aqui é para fazer medições de tensão, resistência e corrente, tá vendo? De acordo com o meu multímetro aqui, ó, na escala de microamperes, também miliamperes, então eu vou colocar aqui, né? E coloco o meu multímetro aqui também na escala de miliamperes aqui, ó, certo? Então agora é só eu ligar na fonte, que o meu LED é para acender e já apareceu o valor da corrente aqui no display do multímetro. Olha lá, e foi o que aconteceu. Então ele está aumentando um pouquinho, isso é natural, e aproximadamente aí uma corrente de 19, arredondando, vamos colocar 19,5 miliamperes. Então ele é esse valor que ele está trabalhando, que é um valor muito próximo do que nós calculamos lá. Agora eu vou colocar o LED verde, né, e fazer agora com o LED verde. Como eu poderia fazer direto aqui, mas como eu só tenho um multímetro aqui comigo no momento,
Então vou ter que fazer essa troquinha aqui. Bom, pessoal, repetindo o processo agora, nós vamos fazer a medição para o LED verde, né, que no caso representa aí essa corrente, o nosso I2 lá do circuito. Coloquei aqui o resistor de 470, né, do mesmo modelo esquemático da medição anterior. O cabo, né, ele passa pela ponta de prova vermelha, né, termina aqui na ponta de prova preta do multímetro e a gente consegue extrair o valor da corrente do LED lá. Então, eu vou ligar na minha fonte e o valor da corrente lá é um valor um pouco maior, né? Tá dando aí 20.9.8, né? Então, tá variando aí, isso é natural, né? Mas aí, a corrente nossa que medimos é um pouco maior, né? Para o LED verde. E está aproximadamente na faixa aí de 21. Podemos estar acompanhando o valor dessa medição. Bom, pessoal, agora chegamos aqui na nossa última medição, que nós vamos medir a corrente total, né? O que é a corrente total? É a somatória das correntes I1 e I2. Fizemos as medições separadas, a I1 que representa o LED vermelho e a corrente I2 que representa o LED verde. E podemos também ver aí que os valores, tanto medido como valor calculado, eles se aproximaram. Então, o que resta? A ligação aqui foi feita da seguinte maneira. Eu coloquei o nosso multímetro, né, em forma de amperímetro, no começo aqui do nosso circuito. Então, sai do positivo da fonte, passa aqui pelo meu multímetro e chega lá no primeiro nó. Aquele primeiro nó que nós vimos lá no desenho esquemático do circuito. Então, eu vou alimentar minha fonte aqui. Liguei meu circuito. E nós calculamos lá um valor de 40 ou em alguma coisa miliamperes, né? Então o valor aqui, ó, né, da corrente está aumentando. Acredito que vai chegar próximo dos 40 miliamperes. Então nós podemos tirar como conclusão que os valores calculados, medido, também simulado no software, eles se aproximam bastante, né? Comprovando aí a nossa análise bem elaborada, né? Bem realizada dessa aula de circuitos de ligação paralela. Então, pessoal, me despeço por aqui, agradeço aí a presença de quem assistiu o vídeo até o final. Curte aí a página, o canal, quem puder se inscreve também para dar aquela força pra gente, né? E vamos trabalhando aí com mais vídeos envolvendo análise, interpretação de circuitos, de componentes eletrônicos e também até projetos envolvendo parte eletrônica e automação também.